Senhor nosso Deus e Pai amado, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença para abençoar este dia que se inicia. Reconhecemos que cada novo dia é um presente vindo das Tuas mãos, uma oportunidade que o Senhor nos concede para recomeçar, para crescer, para confiar e para viver debaixo da Tua vontade. Pai, nós declaramos que este dia já nasce abençoado, porque antes mesmo de abrirmos os olhos, o Senhor já estava cuidando de nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela saúde que temos hoje, pelas forças renovadas e pela esperança que o Senhor planta em nosso coração logo pela manhã. Tudo o que somos e tudo o que temos vem de Ti. Neste início de oração, entregamos completamente este dia em Tuas mãos. Entregamos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes e decisões. Que nada venha nos afastar da Tua presença e que tudo o que fizermos hoje seja guiado pela Tua sabedoria. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, nós entregamos ao Senhor as nossas obras, confiando que os nossos planos serão estabelecidos. Pai, visita agora cada pessoa que está orando conosco. Aquele que acordou cansado, aflito ou preocupado, toca com a Tua paz. Aquele que despertou sem forças ou sem esperança, renova com o Teu Espírito. Que o Teu amor alcance cada lar, cada família, cada coração que precisa de direção neste momento. Nós declaramos que este dia não será dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela tristeza. Escolhemos confiar no Senhor, porque a Tua palavra nos ensina em Salmos capítulo 118 e versículo 24 que este é o dia que o Senhor fez, e por isso nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Mesmo que existam desafios, sabemos que o Senhor caminha conosco. Pai, prepara o caminho à nossa frente. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que não vêm de Ti. Livra-nos de decisões erradas, de palavras que não edificam e de caminhos que nos afastam da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos alerte, nos guie e nos conduza em cada detalhe. Nós colocamos diante de Ti nossa casa, nosso trabalho, nossos estudos e todos os compromissos deste dia. Declaramos que a Tua presença estará conosco em cada lugar que pisarmos. Assim como o Senhor prometeu em Josué capítulo 1 e versículo 9, nós não temeremos, porque o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que andarmos. Pai amado, cobre-nos com a Tua graça desde cedo. Que este dia seja marcado por boas notícias, por encontros abençoados, por livramentos que talvez nem percebamos, mas que virão das Tuas mãos. Que o Senhor vá à nossa frente, preparando tudo aquilo que ainda não enxergamos. Nós começamos esta oração reconhecendo que dependemos totalmente de Ti. Sem o Senhor nada somos, nada podemos e nada conseguimos. Por isso, colocamos este dia como oferta viva diante do Teu altar, confiando que ele será conduzido pela Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e descansamos. Quem crê que este dia já está nas mãos de Deus, deixe seu amém nos comentários e declare com fé que você confia no Senhor desde o amanhecer. Senhor nosso Deus e Pai fiel, continuamos esta oração reconhecendo que toda prosperidade verdadeira vem do Senhor. Não falamos apenas de bens materiais, mas de uma vida próspera em paz, equilíbrio, sabedoria, dignidade e alegria. Reconhecemos que é o Senhor quem sustenta nossas mãos e nos capacita para avançar. Pai, nós colocamos diante de nossa vida financeira, nosso trabalho, nossos projetos e nossos sonhos. Muitos que estão orando agora enfrentam dificuldades, contas atrasadas, portas fechadas e incerteza sobre o amanhã. Mas nós declaramos que o Senhor é o Deus que provê, que sustenta e que nunca abandona os seus filhos. A Tua palavra nos ensina em Filipenses capítulo 4 e versículo 19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Nós nos agarramos a essa promessa e escolhemos confiar, mesmo quando os números não fecham e quando a lógica humana diz que não há saída. Pai, abençoa o trabalho de cada pessoa que ora agora. Aquele que tem um emprego, que seja honrado, reconhecido e valorizado. Aquele que está desempregado, abre portas novas, cria oportunidades e surpreende com aquilo que ainda não foi visto. Aquele que empreende, que o Senhor traga sabedoria, estratégia e crescimento saudável. Livra-nos, Senhor, da escassez que rouba a paz, da preocupação excessiva e do medo do futuro. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que nos recursos humanos. Que nunca falte o pão em nossa mesa, nem a dignidade em nosso lar, nem a esperança em nosso coração. Pai amado, próspera também nossas emoções e nossos relacionamentos.
Que haja prosperidade no casamento, na família, nas amizades e na comunhão. Porque de nada adianta ter recursos e viver em guerra interior. Que a tua paz governe nossa vida, conforme está escrito em Colossenses capítulo 13, versículo 15. Nós declaramos que somos abençoados para abençoar. Que tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos seja usado com responsabilidade, gratidão e generosidade. Afasta de nós o espírito da avareza e nos ensina a ter um coração grato, humilde e dependente do Senhor. Pai, mesmo quando o processo é longo, nós não desistimos. Mesmo quando a resposta demora, continuamos confiando. Sabemos que o Senhor trabalha no tempo certo e da maneira perfeita. Assim como diz a tua palavra em Eclesiastes capítulo 13, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Nós entregamos nossa vida financeira, nossos sonhos e nosso futuro em tuas mãos. Declaramos que a prosperidade que vem do Senhor não traz dor, não traz peso e não nos afasta da tua presença. Que tudo seja para a tua honra e para a nossa edificação. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Senhor nosso Deus e Pai cheio de amor e misericórdia, neste momento nós nos colocamos diante de ti com total dependência, reconhecendo que o Senhor é a nossa fonte de vida, saúde e restauração. Nada em nós está oculto aos teus olhos. O Senhor conhece cada detalhe do nosso corpo, cada pensamento da nossa mente e cada sentimento guardado em nosso coração. Pai, muitos que oram agora carregam dores que não começaram hoje. Há enfermidades antigas, diagnósticos que assustaram, tratamentos cansativos e limitações que tiraram a força e a alegria. Mas nós declaramos que nenhuma enfermidade é maior do que o teu poder. O Senhor continua sendo o Deus que cura ontem, hoje e eternamente. A tua palavra nos ensina em Jeremias capítulo 30, versículo 17, que o Senhor nos trará restauração e nos curará das nossas feridas. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Onde existe dor constante, traz alívio. Onde existe inflamação, traz equilíbrio. Onde existe fraqueza, traz força renovada. Pai amado, visita cada célula do corpo. Toca ossos, músculos, nervos, órgãos e sistemas internos. Que tudo volte a funcionar conforme o Senhor planejou desde a criação. Onde há desequilíbrio, traz ordem. Onde há falha, traz restauração. Onde há desgaste, traz vida nova. Mas, Senhor, nós sabemos que muitas dores não são visíveis. Existem feridas emocionais profundas, palavras que machucaram, rejeições que marcaram, perdas que deixaram cicatrizes no coração. Há pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Por isso, nós pedimos, cura também a alma. Senhor, tira agora todo o peso emocional, toda a tristeza prolongada, todo o sentimento de culpa e todo o medo que paralisa. A tua palavra nos lembra em Salmos capítulo 147, versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Nós confiamos nesse cuidado tão pessoal e tão cheio de amor. Pai, cura a mente cansada. Silencia pensamentos de derrota, confusão e desespero. Afasta toda ansiedade excessiva, toda angústia que rouba o sono e toda opressão que tenta dominar os pensamentos. Que a paz do Senhor governe a mente e o coração, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Restaura também a fé daqueles que oram esperando um milagre há muito tempo. Aquele que já orou muito e parece não ver resposta, renova a esperança. Ensina-nos a confiar no teu tempo, mesmo quando o processo é longo e o silêncio parece difícil. Pai amado, derrama agora o teu Espírito Santo trazendo renovo interior. Que haja descanso para o cansado, alívio para o sobrecarregado e força para quem pensa que não aguenta mais. Que cada pessoa sinta que não está sozinha nessa luta, pois o Senhor caminha ao lado dela. Nós declaramos que a tua palavra é vida e saúde para nós, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4 e versículo 22. Recebemos essa verdade com fé, crendo que a cura já está sendo liberada, mesmo que ainda esteja em processo. Entregamos nossa saúde física, emocional e espiritual em tuas mãos, confiando que o Senhor está trabalhando de maneira perfeita. Descansamos a certeza de que teu amor nos sustenta e que nada pode nos separar do teu cuidado. Em nome de Jesus, nós oramos, cremos e esperamos com fé. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, seguimos nesta oração reconhecendo que somente o Senhor tem autoridade para libertar completamente o ser humano. Não existe prisão espiritual,
emocional ou mental, que seja maior do que o teu poder. Diante da tua presença, toda cadeia cai, todo o peso é removido e toda a escuridão perde a força. Pai, há pessoas orando agora que se sentem presas por dentro, presas ao medo, à culpa, a lembranças dolorosas, a vícios, a pensamentos repetitivos e a sentimentos que parecem não ter fim. Mas nós declaramos que o Senhor é o Deus que liberta, que restaura e que devolve a dignidade aos seus filhos. A tua palavra nos ensina em João capítulo 8 e versículo 36 que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós tomamos posse dessa verdade agora. Onde havia opressão, declaramos liberdade. Onde havia peso espiritual, declaramos alívio. Onde havia confusão, declaramos clareza e paz. Pai amado, quebra agora toda corrente invisível que tenta impedir o crescimento espiritual. Toda voz que diz que não vai dar certo, todo sentimento de incapacidade, toda mentira que o inimigo plantou no coração, nós colocamos diante do teu altar e declaramos que não terão mais poder sobre nós. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos a hábitos que machucam o corpo e a alma, aqueles que lutam contra vícios, dependências e comportamentos destrutivos. Dá força para resistir, sabedoria para escolher o caminho certo e coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Pai, liberta também das prisões emocionais. Cura traumas do passado, lembranças que ainda doem, situações que não foram resolvidas. Que o teu Espírito Santo entre nessas áreas profundas e traga cura, entendimento e libertação completa. A tua palavra nos lembra em segunda carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós cremos que fortalezas estão sendo quebradas agora, pensamentos estão sendo renovados e vidas estão sendo transformadas. Pai amado, tira todo o sentimento de condenação. Ensina-nos a viver debaixo da tua graça, não presos ao passado, mas livres para viver o presente e confiar no futuro. Conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que a libertação que o Senhor nos concede hoje seja completa. Que não voltemos às antigas prisões, nem aos velhos caminhos. Dá-nos vigilância espiritual, força interior e desejo sincero de permanecer na tua presença. Nós declaramos que somos livres para amar, livres para servir, livres para confiar e livres para viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Onde o teu Espírito está, ali há liberdade, conforme está escrito em segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 17. Entregamos nossa vida por inteiro em tuas mãos, confiando que a libertação que vem do Senhor é verdadeira, profunda e permanente. Em nome de Jesus, nós oramos, cremos e recebemos essa libertação. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, continuamos esta oração nos colocando debaixo da tua poderosa proteção. Reconhecemos que vivemos dias difíceis, cheios de perigos visíveis e invisíveis, mas também reconhecemos que nenhuma ameaça é maior do que teu cuidado. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Pai, nós declaramos que estamos guardados pelo Senhor desde o momento em que acordamos até a hora em que descansamos. Colocamos diante de ti nossas vidas, nossa casa, nossa família, nosso trabalho e cada caminho que iremos percorrer. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós em todo o tempo. A tua palavra nos ensina em Salmos capítulo 91, versículo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós escolhemos habitar na tua presença e descansar na certeza de que o Senhor nos guarda de todo o mal. Pai amado, livra-nos de acidentes, de armadilhas, de más intenções, de todo plano que não vem de ti. Protege-nos no trânsito, no trabalho, dentro de casa e em cada lugar por onde passarmos. Que os teus anjos estejam ao nosso redor, conforme está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 11, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Protege também nossa mente e nosso coração. Livra-nos de pensamentos negativos, de notícias que roubam a paz, de palavras que ferem a alma. Que o Senhor coloque um limite onde o medo tenta entrar e uma barreira espiritual onde o inimigo tenta agir. Pai, cobre nossos lares com a tua presença. Que haja paz onde antes havia conflito, segurança onde antes havia insegurança e amor onde antes havia frieza. Guarda nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e todos aqueles que amamos. Mesmo quando não podemos estar perto, confiamos que o Senhor está cuidando.
A tua palavra nos lembra em Provérbios capítulo 18 e versículo 10 que o nome do Senhor é uma torre forte, para onde corre o justo e está seguro. É para ti que corremos, é em ti que confiamos e é em ti que descansamos. Pai amado, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, escolhemos confiar que o Senhor está no controle. Sabemos que muitos livramentos acontecem sem que percebamos, e por isso já te agradecemos antecipadamente por cada cuidado invisível. Que a tua proteção não apenas nos guarde, mas também fortaleça a nossa fé. Que não vivamos com medo, mas com confiança. Que não vivamos preocupados, mas seguros no teu amor. Nós entregamos nossa vida completamente em tuas mãos, certos de que nada foge do teu controle e de que o Senhor cuida de nós com fidelidade todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e descansamos. Se você crê que Deus está protegendo a sua vida e a sua família, deixe seu amém nos comentários e declare com fé que você confia no cuidado do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai fiel, seguimos nesta oração reconhecendo que muitas vezes o nosso corpo até continua em pé, mas o nosso interior se sente cansado. Há dias em que a fé parece fraca, a esperança parece distante e as forças parecem não ser suficientes para continuar. Mas hoje escolhemos nos achegar ao Senhor, porque sabemos que é de ti que vem o verdadeiro renovo. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que ora agora. Conhece aquele que está lutando em silêncio, aquele que não fala para ninguém o que sente, mas carrega um peso grande no coração. Conhece também aquele que já tentou ser forte por muito tempo e agora se sente esgotado. Por isso, pedimos, renova as forças, Senhor. A tua palavra nos ensina em Isaías capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós tomamos posse dessa promessa e declaramos que a nossa força está sendo restaurada agora. Pai amado, fortalece a nossa fé. Muitas vezes cremos, mas o medo tenta falar mais alto. Muitas vezes confiamos, mas as circunstâncias tentam nos desanimar. Ajuda-nos a olhar menos para o problema e mais para o Senhor. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos o processo. Renova o ânimo daquele que pensou em desistir. Levanta aquele que caiu emocionalmente. Dá novas forças para quem está no meio de uma batalha longa e cansativa. Que o teu Espírito Santo sopre vida nova sobre cada coração abatido. Pai, tira de nós o peso da comparação, da cobrança excessiva e da sensação de não ser suficiente. Lembra-nos que o Senhor nos fortalece na nossa fraqueza, conforme está escrito em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 12 e versículo 9. É na dependência do Senhor que somos verdadeiramente fortes. Fortalece também a nossa perseverança. Dá-nos constância na oração, firmeza na fé e coragem para continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Que não desistamos no meio do caminho, mas sigamos confiando que o Senhor está trabalhando. Pai amado, que a nossa fé não dependa apenas de dias bons, mas permaneça firme também nos dias difíceis. Que aprendamos a descansar no Senhor, sabendo que não carregamos sozinhos o peso da caminhada. Conforme está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22, lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Renova agora o interior de cada pessoa que ora. Que haja leveza onde havia peso, esperança onde havia desânimo e confiança onde havia dúvida. Que o Senhor nos vista com força, coragem e paz para continuar. Entregamos nossas fraquezas, nossos medos e nosso cansaço em tuas mãos, confiando que o Senhor nos sustentará mais uma vez. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e seguimos firmes. Senhor nosso Deus e Pai cheio de bondade, seguimos nesta oração reconhecendo que a esperança que vem do Senhor é o que nos mantém firmes quando tudo parece difícil. Em muitos momentos da vida, as circunstâncias tentam nos convencer de que não há saída, de que o tempo passou e de que nada vai mudar. Mas hoje escolhemos ouvir a Tua voz e não as vozes do desânimo. Pai, o Senhor conhece cada luta que estamos enfrentando. Conhece as batalhas que são visíveis, também aquelas que acontecem no silêncio do coração. Há pessoas orando agora que estão esperando respostas há muito tempo, esperando mudanças, esperando promessas se cumprirem. O cansaço bate, a dúvida aparece, mas nós declaramos que a esperança será renovada. A Tua palavra nos ensina em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo.
É essa esperança que pedimos agora, uma esperança viva, firme e fortalecida pela tua presença. Pai amado, ajuda-nos a perseverar quando o caminho parece longo demais. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo e maturidade para entender que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Que não percamos a fé por causa da demora, nem desistamos por causa das dificuldades. Renova a esperança daquele que já pensou em desistir dos sonhos, daquele que deixou de acreditar em mudanças e daquele que foi ferido por tantas decepções. Toca agora esse coração cansado e lembra que o Senhor não abandona os seus filhos no meio do caminho. Pai, ensina-nos a caminhar um dia de cada vez. Que não sejamos dominados pela ansiedade do amanhã, mas confiemos que o Senhor cuidará do futuro. Conforme está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Fortalece a nossa perseverança para continuar fazendo o bem, mesmo quando não somos reconhecidos. Para continuar orando, mesmo quando parece que nada muda. Para continuar confiando, mesmo quando tudo ao redor tenta nos fazer parar. Pai amado, que a esperança não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma convicção profunda de que o Senhor está no controle. Que aprendamos a descansar no teu cuidado e a confiar que cada processo tem um propósito. Nós declaramos que não vamos parar, não vamos retroceder e não vamos desistir. Seguiremos firmes, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, conforme está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Entregamos nossas expectativas, nossas esperas e nossos sonhos em tuas mãos, certos de que o Senhor sabe exatamente o que faz. Em nome de Jesus, nós oramos, esperamos e perseveramos com fé. Senhor nosso Deus e Pai soberano, seguimos nesta oração declarando que escolhemos confiar nos teus planos, mesmo quando não compreendemos todos os caminhos. Muitas vezes queremos respostas imediatas, explicações claras, soluções rápidas, mas hoje decidimos descansar na certeza de que o Senhor sabe exatamente o que faz. Pai, entregamos a Ti o nosso futuro. Entregamos os sonhos que ainda não se cumpriram, os projetos que estão parados e as decisões que precisam ser tomadas. Há pessoas orando agora que vivem com o coração apreensivo, com medo do que virá, inseguras sobre o amanhã. Por isso, pedimos que o Senhor traga paz e segurança ao coração de cada uma delas. A Tua palavra nos ensina em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós tomamos posse dessa promessa e declaramos que o nosso amanhã está guardado nas Tuas mãos. Pai amado, ajuda-nos a confiar mesmo quando o cenário não é favorável. Ensina-nos a andar pela fé e não pelo que os olhos veem. Que não sejamos dominados pela ansiedade, mas aprendamos a esperar com o coração tranquilo, sabendo que o Senhor nunca se atrasa. Entrega, Senhor, discernimento para as escolhas que precisamos fazer. Que as nossas decisões não sejam guiadas pelo medo, pela pressa ou pela influência errada, mas pela Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos direcione em cada passo, mostrando o caminho certo a seguir. Pai, tira de nós o peso de querer controlar tudo. Muitas vezes nos cansamos porque tentamos carregar sozinhos aquilo que só o Senhor pode resolver. Hoje escolhemos lançar sobre ti nossas preocupações, conforme está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, confiando que o Senhor cuida de nós. Fortalece nossa confiança quando as respostas não vêm como esperamos. Que não percamos a fé quando as portas se fecham, pois cremos que o Senhor também nos protege quando diz não. Ajuda-nos a entender que até os atrasos e os silêncios fazem parte do Teu plano perfeito. Pai amado, ensina-nos a descansar. Descansar o coração, a mente e a alma. Que a confiança no Senhor nos traga leveza, tranquilidade e segurança, mesmo em meio às incertezas da vida. Declaramos que o nosso futuro não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem na sorte, mas nas Tuas mãos poderosas. E isso nos basta. Entregamos nossos caminhos ao Senhor, certos de que Ele endireita as nossas veredas, conforme está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Em nome de Jesus, nós confiamos, entregamos e descansamos. Senhor nosso Deus e Pai Santo, chegamos a este momento da oração reconhecendo que não queremos apenas receber bênçãos, respostas e livramentos, mas desejamos viver uma vida guiada pela Tua presença. Mais do que caminhos fáceis, queremos caminhar contigo. Mais do que soluções rápidas, queremos permanecer na Tua vontade.
Pai, muitas vezes pedimos que o Senhor nos mostre o caminho, mas nem sempre estamos dispostos a obedecer quando Ele fala. Por isso, hoje abrimos o nosso coração e pedimos: ensina-nos a ouvir a Tua voz, a reconhecer a Tua direção e a seguir mesmo quando isso exige renúncia, mudança e fé. A Tua palavra nos ensina em Salmos capítulo 25 e versículo 4 e 5 que devemos pedir ao Senhor que nos mostre os seus caminhos, nos ensine as suas veredas e nos guie na sua verdade. É esse clamor que fazemos agora. Que nossas decisões sejam alinhadas com a Tua palavra e não apenas com nossos desejos. Pai amado, ajuda-nos a viver uma fé prática, que se manifesta nas atitudes do dia a dia. Que nossas palavras reflitam o Teu amor, que nossas escolhas revelem confiança no Senhor e que nosso comportamento seja um testemunho vivo da Tua graça. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, conforme está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 22. Conduz-nos, Senhor, quando estivermos confusos. Corrige-nos quando sairmos do caminho. Sustenta-nos quando estivermos fracos. Que a Tua presença seja constante em nossa vida, não apenas nos momentos difíceis, mas também nos dias de alegria e tranquilidade. Pai, guarda-nos de uma fé superficial, baseada apenas em emoções. Dá-nos uma fé madura, firme e perseverante, capaz de permanecer de pé mesmo quando os ventos sopram forte. Que aprendamos a confiar no Senhor em todo o tempo, não apenas quando tudo vai bem. A Tua palavra nos lembra em Provérbios capítulo 16, versículo 9, que o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Por isso, entregamos nossos planos novamente em Tuas mãos e declaramos que queremos caminhar de acordo com a Tua direção. Pai amado, que a Tua presença seja o nosso maior bem. Que não nos afastemos do Senhor por causa das distrações, das preocupações ou das pressões deste mundo. Ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós desejamos viver uma vida que Te agrade, que glorifique o Teu nome e que reflita o Teu caráter. Que cada passo nosso seja acompanhado pela Tua paz, pela certeza de que estamos andando no caminho certo. Entregamos nossa caminhada espiritual em Tuas mãos, certos que o Senhor nos guiará com amor, paciência e fidelidade, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e seguimos Teus caminhos com fé. Senhor nosso Deus e Pai amado, chegamos ao encerramento desta oração com o coração cheio de gratidão e reverência. Depois de entregarmos nossos pedidos, nossas dores, nossas lutas e nossas esperanças, escolhemos parar e agradecer. Agradecer porque o Senhor esteve conosco em cada capítulo da nossa vida, mesmo quando não percebemos. Pai, muito obrigado pela vida. Obrigado pelo fôlego que nos sustenta, pela oportunidade de acordar mais um dia e pela chance de recomeçar. Sabemos que não é mérito nosso, mas graça do Senhor. Cada manhã é uma prova do Teu cuidado e da Tua fidelidade para conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, não apenas pelas bênçãos que reconhecemos, mas também pelas que ainda não conseguimos enxergar. Agradecemos pelas portas que se abriram e também pelas que se fecharam, porque hoje entendemos que o Senhor sempre soube o que era melhor para nós. Conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Pai, pela prosperidade que o Senhor tem nos concedido, seja ela material, emocional ou espiritual. Obrigado pela provisão diária, pelo alimento sobre a mesa, pelo teto que nos abriga e pelas oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Reconhecemos que tudo que temos vem das Tuas mãos. Agradecemos também pela cura que já recebemos e pela cura que ainda está em processo. Obrigado porque o Senhor continua sendo o Deus que sara, restaura e renova. A Tua palavra nos lembra em Salmos capítulo 113, versículo 3, que é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades. Confiamos plenamente nessa promessa. Pai amado, somos gratos pela libertação que o Senhor nos concedeu. Correntes foram quebradas, pesos foram retirados e a esperança foi restaurada. Onde antes havia medo, hoje há fé. Onde antes havia dor, hoje há aprendizado. Onde antes havia confusão, hoje há paz. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção constante, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelas vezes em que o Senhor nos guardou sem que percebêssemos. Sabemos que muitos perigos foram evitados pela Tua mão poderosa, e por isso Te louvamos.
Neste momento final, entregamos tudo novamente a Ti. Nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro, nossa família e até aquilo que ainda não sabemos como resolver. Declaramos que confiamos no Senhor de todo o coração e que descansamos na Tua vontade. Nós te exaltamos, glorificamos e bendizemos o Teu nome, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua graça. Encerramos esta oração com o coração em paz, a fé fortalecida e a certeza de que Deus já está agindo em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e declare com fé que você confia totalmente em Deus.